Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Um bebê nasce do encontro de duas células reprodutivas que se juntam numa só e em poucos meses se transformam em bilhões, constituindo um corpo onde cada célula sabe o seu lugar, de modo que as do córtex cerebral serão radicalmente diversas daquelas que constituem os cabelos, por exemplo. Mas ambas vieram da mesma célula original. Qualquer criança, então, perguntaria: quem ensinou essas células a se comportarem assim? Uma sequoia, árvore que chega a ter 100 metros de altura, 35 metros de diâmetro e a viver 1000 anos, nasce de uma pequena bolota, uma semente que guarda toda a exuberância do maior ser vivo do planeta. Que extraordinária arquitetura! As forças celestes que equilibram os mundos, impedindo que a Lua caia sobre a Terra, ou que o Sol colida com Marte, e as forças que dinamizam o funcionamento do átomo, são também demonstrações inequívocas de uma organização superior. E o céu noturno, com estrelas que se contam em maior número do que os grãos de areia de todos os desertos e oceanos da Terra, impõe com sua beleza um indizível encantamento. Reconhece-se o autor pela obra. Frente à grandiosidade do cosmos, à infinitude do tempo e à inatingível complexidade da criação, é fácil deduzir que a inteligência por trás disso tudo não cabe em nossa compreensão. Mas podemos pressenti-la, como um cego sente a luz. Por séculos perguntamos quem é Deus, como se fosse possível lhe dar um nome, como se Deus fosse um super-homem. Não podemos dizer quem é Deus, mas podemos ter uma inicial compreensão do que é Deus. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Um bebê, quando nasce, carrega consigo o dom do Criador em cada uma de suas células. Tudo o que temos a fazer é buscar o enriquecimento de nossas possibilidades espirituais, a fim de encontrar em nosso próprio coração a realidade do divino que sustenta a vida, ilumina o sol, produz as galáxias e aguarda pacientemente que, diante de tudo isso, um dia, finalmente o ser desperte. O nosso programa traz hoje um tema, de certa forma, polêmico. Vamos falar de intolerância religiosa. Por que acontece a intolerância religiosa? Por que algumas pessoas não aceitam as opções religiosas das outras? Por que será que os grupos sociais e religiosos excluem uns aos outros da possibilidade da salvação? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, Sandra Borba. Sandra é professora universitária, oradora e escritora. Sandra, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, a satisfação estar aqui com vocês. Sandra, por que as religiões não convivem harmoniosamente? Porque as religiões, elas são feitas por homens, mulheres, criaturas humanas. E as criaturas humanas, ainda que investidas de algumas, vamos dizer assim, experiências do sagrado, ainda se mantêm profundamente arraigadas ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, aos exclusivismos e separativismos. Lastimavelmente, o grande papel das religiões é ainda o da união. Afirma de modo brilhante o grande teólogo católico Hans Küng que não haverá paz no mundo enquanto não houver paz entre as religiões. Ele está correto. Mas só poderá haver paz entre as religiões no dia em que pudermos entender a mensagem que vem das grandes lideranças religiosas, dos grandes mestres religiosos, que é aquela mensagem
que se refere ao caminho individual que cada um de nós percorre no encontro com o sagrado e que todo o caminho, ele sendo pacifista e tendo realmente como base, como princípio, o amor e o respeito, todo o caminho, então, que nos conduza a Deus será um caminho respeitável. Enquanto nós estivermos vinculando as nossas práticas religiosas a práticas políticas, comerciais, de interesses de grupo, então não haverá, infelizmente, paz entre as religiões, nem esse diálogo. Ou seja, estamos ainda com um desafio, porque ao longo dos séculos, ainda as guerras têm tido, né, um foco ou uma razão de ser vinculada à intolerância religiosa. Pois é, mas o discurso religioso, o discurso das diversas confissões religiosas, não é um só, não é o respeito ao próximo? O discurso é fácil, né? O discurso é muito fácil. O problema é exatamente a estrutura na qual se manifesta a instituição religiosa. Porque muitas dessas instituições, elas necessitam, a partir das suas próprias lideranças, né, do estabelecimento dos seus princípios, precisam repousar sobre determinada situação, como, por exemplo, um grande número de profitentes, né? Profitentes que são, entre aspas, quase que dominados, né? Manipulados. Então, lastimavelmente, o que nós encontramos é o discurso contrário na prática, ou seja, aquilo que os grandes mestres nos trouxeram, de repente, passam por uma interpretação cujo filtro ainda é o desejo de poder, o desejo de mando e, obviamente, o processo de intolerância. Por isso, nós muitas vezes encontramos esse desconforto, essa dicotomia entre o discurso e a realidade. É porque precisamos ainda melhorar bastante sob o ponto de vista da compreensão do discurso e da vivência desse mesmo discurso. Na primeira resposta você falou em guerras. E é interessante e chocante ao mesmo tempo a gente perceber que a grande maioria das guerras ao longo da história tem a sua origem, né, em causas religiosas. E hoje, no pleno século XXI, ainda temos guerras motivadas por questões religiosas? Embora essas questões religiosas elas estejam extremamente atreladas, vamos dizer assim, às condições e às características principalmente políticas e econômicas, né? Então, há um jogo aí que ocorre no mundo inteiro, mas ainda existem, sim, focos de dissensões, focos de separação, de muita atividade religiosa intolerante em relação ao outro, com esse lastro, com esse cenário, vamos dizer assim, né, cultural, social e que envolve principalmente questões de ordem política e econômica. Mas aí estão, né, ainda as guerras, ainda os desdobramentos dessas guerras, em especial ainda na Irlanda, católicos e evangélicos, ainda árabes, né, muçulmanos e judeus, e, enfim, as guerras estão aí. Agora, o que é pior são as guerrinhas, né? Ou seja, os pequenos focos. Aqui no Brasil mesmo, o dia 21 de janeiro é um dia consagrado ao combate à intolerância religiosa, em razão exatamente da morte de uma mãe de santo na Bahia, vitimada que foi por problemas de saúde, decorrentes de quê? De que o seu ambiente, né, religioso foi invadido por um grupo de jovens que destruiu tudo ali. Ela viu a sua fotografia no jornal de grande circulação de determinada corrente de pensamento religioso e ela então foi levada ao óbito pela sucessão da problemática. A sua filha juntou os documentos, juntou, né, uma série de relatos sobre os processos que ocorrem em Salvador, né, de intolerância religiosa, levou até o presidente Lula, à época, e ele então consignou o dia 21 de janeiro como dia de combate à intolerância religiosa. Ou seja, em defesa da pluralidade de pensamento, de liberdade de pensamento e de culto. O 11 de setembro, esses últimos eventos, explosões em sinagogas, explosões em mesquitas, ainda revelam uma efervescência, né, um calor entre esses pensamentos religiosos diferentes, não é verdade? Um amigo nosso que esteve no mundo árabe disse que a experiência que ele teve, né, é de que você nasce
no contexto social, né? Você nasce num contexto religioso e o contexto religioso tem também um contexto político e um braço armado. Então, ao retornar, ele espírita disse, ai, como vai ser difícil a gente superar as diferenças. Mas é a diferença que é boa, é exatamente a maneira de ver. Estou lendo um livro que é a visão Vedanta, por exemplo, do Sermão da Montanha. E estou absolutamente encantada, né? Porque é um outro olhar. Curiosamente, Nilo, é um grupo religioso, né, lá da Índia, em que o mestre recebeu uma visita de Jesus espiritual. Ou seja, ele teve, né, o contato, né, com vamos dizer assim, com a mente de Jesus, e é um grupo que é hinduísta, que tem toda a interpretação com base, né, nas tradições da região, mas cristão. Então, é uma maneira diferente de olhar. Então, é preciso que a gente entenda que a visão do outro não é, pelo fato de ser o outro, uma visão oposta, antagônica ou que nos prejudique. Na verdade, a intolerância religiosa, como toda e qualquer intolerância, tem como base o egoísmo e o desejo que o egoísta profundo tem de destruir o outro em benefício da satisfação, né, da sua própria doença. Continuamos conversando sobre intolerância religiosa no próximo bloco. Não saia daí que a gente está voltando já. Continuamos aqui com Sandra Borba, conversando sobre intolerância religiosa. Sandra, o Brasil é um país em que prevalece a liberdade religiosa, é constitucional. Quais as dificuldades de se estabelecer o ecumenismo entre as várias religiões no nosso país? Olha, a grande dificuldade é uma opinião pessoal, né, neste momento, principalmente das lideranças religiosas. Porque se nós observarmos, com bastante acuidade, por exemplo, Jesus que é nosso modelo e guia, que torna o Brasil o país mais católico do mundo, né? E mais espírita também no mundo, com um grande, vamos dizer assim, lastro de influência, né, dos preceitos evangélicos na cultura e no modo de ser, viver, agir, legislar, enfim, tudo, na nossa cultura está impregnado, né, do senso cristão. Jesus foi, por si mesmo, alguém que defendeu a tolerância religiosa. Lembremos que, em certo momento, os discípulos dizem a Jesus, Senhor, encontramos um homem que curava e que pregava em teu nome e não te segue, e nós o admoestamos. E Jesus disse aos discípulos, fizestes muito mal, porque quem não é contra nós é por nós. Então, isso é um testemunho de tolerância. Lembro-me também de outro fato vinculado ao Evangelho, pelo qual tenho muita ternura em termos de interpretação. É quando o centurião romano, ou seja, pagão, né, ele se dirige a Jesus para interceder em favor da saúde de seu servo. E diz ao Jesus que ele não precisava nem ir lá onde estava o seu servo. E diz ao Senhor que ele sabia, ele, quando centurião, que se ele quisesse, ele dava ordem a um soldado e o soldado cumpriria aquela ordem. Que da mesma forma, ele tinha os anjos, né, ali que o serviam. E ele podia mandar que um desses anjos fosse até lá. E Jesus faz aquele homem que era romano, um centurião, um elogio. Me parece que dos raros, se não o único elogio. Nunca em Israel vi tanta fé. Então, é um processo do entendimento, né, da compreensão e principalmente do respeito ao pensamento que é diferente, mas não oposto, né? E aí Jesus é para nós esse grande símbolo de referência. Então, é estranho que no Brasil também, Nilo, caracterizado pelo grande antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro como um povo novo, cuja característica básica é a mestiçagem, é a mistura, que nós tenhamos atitudes, né, de intolerância. Entendemos que se os agrupamentos religiosos têm uma mensagem voltada ao cultivo de uma cultura de paz, se a mensagem que está sendo posta pelos diversos grupos e denominações, se volta essa mensagem para o respeito, o amor ao próximo, o amor a Deus, o cuidado com a natureza, então
nós teríamos, isto sim, que estimular o diálogo interreligioso, independentemente de se temos essa ou aquela interpretação diferente nesse ou naquele ponto. Lembrando com o Senhor, quem não é contra nós, é por nós. E quando Jesus diz isso, ele está também dizendo, aquele que não está contra o amor, aquele que não está contra o respeito, aquele que não está contra a fraternidade, aquele que não está contra a indulgência. Então, né, é preciso que a gente abra um pouquinho mais a cabeça. No Brasil, com todo respeito, é no mínimo exótico alguém ter essa postura, para não dizer outra expressão. Procurar os pontos de convergência, né, Sandra? Perfeito. Um assunto que sempre, de vez em quando, volta à pauta. Qual é a sua opinião a respeito da adoção do ensino religioso nas escolas? Olha, como educadora, diria que preferimos que a escola ela seja laica. Porque a escola já tem muitas diferenças dentro dela. Colocar mais um fator de separação, né? De alguém se sentir melhor, maior, em função dessa ou daquela opção religiosa. Então, em termos de ensino religioso, para a escola, pessoalmente, entenderíamos e defenderíamos a escola laica. Na existência de um ensino religioso, que este ensino procurasse não ser, ou busque não ser, um ensino confessional, a não ser, obviamente, nas escolas que já são confessionais por si próprias, pela sua própria natureza. No máximo, entendemos uma teoria das religiões, ou então um estudo comparado das religiões, isso dentro de uma possibilidade de se mostrar ao aluno a diversidade religiosa do Brasil e suas práticas, não é? Então, isso seria o mais saudável, o mais interessante, ou seja, um enfoque que hoje, inclusive, aqui no Rio Grande do Norte, é mais, vamos dizer assim, mais vivenciado, em especial pelo curso, né, da UERN de Ciências da Religião, que encontrou esse caminho profundamente salutar de buscar não o ensino confessional, tendencioso. Não catequizador, não né? Catequizador, exatamente, mas numa perspectiva exatamente de discussão, de mostrar o aluno é que faz a sua opção. Agora, lastimavelmente, nem sempre a gente consegue ter isso na prática, no dia a dia, no cotidiano, né? Mas, pessoalmente, eu permaneceria muito mais com uma escola laica e acho que debates em torno da ética, de valores, filosofia de valores, talvez redundasse, né, num proveito maior, porque as religiões, as discussões religiosas, às vezes, elas acirram, né, Nilo? Aquele é a minha verdade, é o meu pensamento, o outro pensa diferente. Então, acreditamos que essas discussões no campo da ética, da filosofia, pudessem talvez trazer melhores resultados. E até mesmo ampliar um pouco mais a própria visão religiosa, porque a visão religiosa dogmática, o indivíduo, nessa visão, ele se torna geralmente fanático, né? E o fanatismo leva a atitudes desumanas e a toda a história que a gente conhece aí. Consequências muito negativas. Perfeito. Sandra, e o espiritismo? Ele, de alguma forma, se ressente de algum tipo de discriminação? Os espíritas sentem os efeitos de algum tipo de segregação ou de discriminação religiosa? Sem dúvida nenhuma, melhorou bastante, né? Eu tenho, pelo menos, de participação em cultos ecumênicos, pelo menos uns 30 anos a 35. Passei por situações extremamente constrangedoras, né? De ser, durante o próprio culto, atacada, né? Por um irmão ou por outro, né? E, obviamente, a postura é aquela que o Evangelho nos recomenda. Fazemos a nossa parte. Se o companheiro, o irmão, não entendeu, o problema dele. Mas tenho participado, né, recentemente, sempre de muitos eventos, e tenho percebido uma melhoria extraordinária. Tive, há pouco tempo, uma experiência que me enterneceu profundamente com um pastor de uma igreja batista. Nós participamos de um evento ecumênico, exatamente, e neste evento nós tivemos a oportunidade de falar. Primeiro, era direcionado ao curso de pedagogia, curso no qual nós atuamos enquanto docente da UFRN. E a fala dele, posteriormente, foi de uma ternura tão grande em que ele apontava, vamos dizer assim, né, dentro das suas visões, que a criatura humana ela está à procura do seu pastor. E mesmo que essa ovelha não esteja em determinado rebanho, ainda assim o pastor a encontrará. E ele falava isso olhando para mim e, ao final, né, ele veio conversar comigo, disse que tinha gostado muito, né, da nossa fala. E ele
afirmou exatamente que aquilo que ele disse tinha dito para mim, que ele tinha certeza, né, dessa, vamos dizer assim, dessa visão de que Jesus ele encontrará a sua ovelha, independentemente dela estar nesse ou naquele rebanho, nessa ou naquela denominação religiosa. E tenho percebido uma melhoria significativa, viu, Nilo, né, nesses encontros. Tenho estado com padres, né, com pastores, que têm revelado um amadurecimento. Então, me sinto feliz, porque quando comecei nessa prática, há 30 e poucos anos em Recife, nossa mãe, que situações difíceis nós passamos. E outra coisa que nós gostaríamos até de registrar aqui ao público do Espírito e Vida, nós não estamos acompanhando, mas existe aqui em Natal um fórum de diálogo interreligioso, né, com o nosso padre Fábio, padre Pio, né, pastor Orivaldo e muitos outros irmãos de diversas denominações religiosas. Está um pouco aí parado, até apelar ao nosso líder, no caso, o padre Fábio, o padre Pio, que retomem esse encontro onde nós tivemos aprendizagens extraordinárias. Aqui na nossa cidade, nós temos companheiros muçulmanos, temos companheiros que seguem o judaísmo, companheiros católicos, evangélicos em múltiplas denominações, companheiros espíritas, budistas, né? E nós tivemos encontros assim maravilhosos, né? Então, o que ocorre é que nós precisamos, de fato, encontrar os pontos comuns. Nos referimos ao Hans Küng e ele tem um livro extraordinário chamado Religiões do Mundo. E é exatamente esse o trabalho que ele realizou. É um livro extraordinário, onde ele vai apresentando os pontos comuns. Se nós buscássemos as nossas identidades, com certeza, o espírito da intolerância, ele iria perdendo campo e os danos, vamos dizer assim, as consequências danosas. E nós espíritas, em especial, tivemos grandes problemas e ainda temos em muitas localidades. Há 2 anos, no interior da Paraíba, um delegado, juntamente com o prefeito da cidade, foram até um espírita que fazia o evangelho no lar e o intimaram a não fazer aquela prática. Isso no Brasil, há 2 anos atrás, ou seja, 3º milênio, com a Constituição aí, né? E tivemos também a oportunidade de participar de eventos em que estávamos num evento espírita e um outro evento bem pertinho, criando uma dificuldade sonora e assim por diante, né? E isso tudo para nós só revela, mais uma vez, que o papel das religiões tem que ser repensado, em especial pelas lideranças. E o espírita, em especial, tem que ter muita serenidade, porque nós, inclusive, não temos nenhuma preocupação com o proselitismo. O espiritismo é uma religião que não tem proselitismo. Então, para nós, né, lastimamos quando não entendidos, mas também a orientação que o Evangelho nos recomenda é o silêncio, a oração e o espírito de tolerância. E deixemos ao bom pastor a tarefa de nos localizar o dele, não é? Chegamos assim ao fim do nosso 2º bloco. Voltaremos em instantes com a última parte, ainda conversando sobre intolerância religiosa. Não saia daí, voltamos já. Vamos agora ao quadro O Espírito e Vida Responde. Porque as religiões não concretizam o ensinamento de Cristo em um só rebanho e um só pastor. Na verdade, um só rebanho, um só pastor não significa pensamento uniforme. O importante não é pensarmos exatamente de forma igual. É a identidade de objetivos. Jesus nos deu um grande exemplo quando convocou para constituir o seu colégio apostólico aqueles homens que tinham profissões diferentes, idades diferentes, visões diferentes, formações intelectuais diferentes, mas deu para eles o quê? O objetivo, o norteamento. Então, a grande, vamos dizer assim, bandeira é exatamente a construção do reino de Deus em nós, refletindo essa construção na própria sociedade. E isso só se faz através de quê? De valores, da vivência de valores, fraternidade, respeito, humildade, solidariedade, perdão. Então, o grande problema ainda é a nossa própria dificuldade individual e a nossa busca de poder. O que impede o ecumenismo religioso? O egoísmo humano.
porque o ecumenismo, na verdade, ele está posto como uma necessidade de diálogo, de respeito. O que interfere de modo negativo é ainda, como dizíamos na nossa fala anterior, a busca de supremacia, a busca de poder, a compreensão equivocada de algumas lideranças religiosas de que somente elas possuem a verdade e, em especial, podemos lastimavelmente dizer, o domínio. Né? Então, é isso que tem dificultado bastante e que tem provocado, inclusive, não só as guerras, mas como atitudes de intolerância pontuais. Essas guerrilhas pequenas de intolerância que trazem inúmeros prejuízos à boa convivência. Deus é um só, por que tanto desentendimento? Porque os filhos de Deus são diferentes e porque os caminhos para se chegar à compreensão de Deus também são diferentes. Na verdade, a diferença ela é profundamente salutar. Nós pensarmos de forma diferente, nós termos atitudes diferentes, encontrarmos formas de expressão diferentes do nosso pensamento, do nosso sentimento, isso faz parte da diversidade, principalmente isso faz parte da grande criatividade divina que nos fez absolutamente originais. Ora, se nós não temos duas folhas iguais, por que teríamos duas cabeças iguais, pensando igualmente, uniformemente? Isso não existe. A diversidade, a pluralidade revelam a grandeza da criatividade divina. Agora, cabe-nos encontrar o próprio caminho, lembrando que o outro tem também o mesmo direito que nós temos de construir o seu caminho, a sua estrada no encontro do sagrado e do divino. Agradecemos a presença de Sandra Borba em nosso programa. Sandra, muitíssimo obrigado pela sua presença. Agradeço muito e gostaríamos de finalizar este programa lembrando a parábola do festim do reino. Quando Jesus nos fala que muitos viram do Oriente, do Ocidente, do Setentrião, do meio-dia, para o festim do reino. Então, o festim do reino que representa a nossa união, a nossa visão de Deus, a nossa compreensão e a nossa integração com o divino, não importa. Pode vir do Oriente, do Ocidente, do Setentrião, do meio-dia. O que devemos, sim, é buscar a compreensão de Deus e que esta compreensão se manifeste pelos princípios da fraternidade, da amorosidade, do cuidado, do perdão. Isso tudo representa vivência efetiva da religião. Vamos assim ao nosso último quadro. Nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema em questão. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anotem aí. Agonia das Religiões e o Espírito e o Tempo, do professor Herculano Pires. Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. E Religiões do Mundo, de Hans King. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Mas você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritovida@yahoo.com.br. Participe. Agradecemos a sua sintonia, a sua presença e contamos com você na próxima semana. Muita paz com Jesus.